Vamos orar um pouquinho? Senhor Deus, mais uma vez nós queremos te louvar, te entronizar e declarar o quanto nós te amamos e o quanto nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos do seu perdão, precisamos da tua palavra, precisamos da tua presença, Senhor. Então que seja o Senhor nesta manhã, como tem sido nesta igreja, que seja o Senhor a falar, que seja o seu Santo Espírito a nos ministrar. E é o que eu mais quero para esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia mais uma vez a todos vocês. É uma alegria, de fato, estar aqui. Mas eu queria compartilhar um desafio que nós, desta igreja, temos já há bastante tempo. Aqueles que me conhecem sabem que nós estamos há 25 para 26 anos nesse ministério. Foi aqui que a gente, de fato, encontrou um Jesus vivo, não que a gente não acreditasse, mas na época o meu estava ainda na cruz, e distante de mim. E eu e Lídia, há aproximadamente 26 anos nesse ministério, numa célula, inclusive aqueles que fazem parte de células entendem bem o que é isso. Se você não faz, é até algo que eu queria também te convidar a participar. Nós temos algumas células passaram a ser online, não vou dizer que é o ideal, porque eu e Lídia, por exemplo, a gente tinha 6 meses de convertido e, na época, achei uma loucura do nosso pastor principal ter olhado para mim e falou, então, João, acho que está na hora de você liderar uma célula. Eu falei, o quê? Eu liderar uma célula? Como assim? Mas Deus sabia o que estava fazendo e lá fomos, numa célula lá em Pinheiros, né? Pinheiros, perto do Shopping Eldorado. O Jorge estava lá, esse não me deixa mentir. E lá ficamos, acho que uns 6 anos, não, Jorge? Por aí, pelo menos. Foi um tempo muito precioso. Células, você não é célula do sangue, não. São encontros semanais que a gente fazia e ainda faz, normalmente na casa de alguém, para compartilhar um trecho da palavra. Não é culto, não é estudo bíblico, se compartilha um trecho da palavra e aí as pessoas participam, dão testemunho, conversam a esse respeito, e isso promove crescimento. Então foi muito bom. Lá ficamos 6 anos, depois parou-se um tempo, aí tivemos uma célula na nossa casa por mais uns 4, 5 anos, a Mila frequentava. A Angélica, aqui a Prick, o Cláudio, algumas pessoas participaram dessa célula lá de casa. E aí depois, por outros motivos e propósitos e envolvimentos na igreja, nós paramos. Mas esse é o ministério que nos apresentou um Cristo maravilhoso, que tem transformado as nossas vidas, e eu tenho certeza que essa transformação não para e vai continuar. E esse tempo todo, principalmente estando aqui, porque só nesta igreja nós estamos há 22 anos agora, né, Marcelo? Por aí, que é o tempo que tem de inaugurado aqui. E eu sou muito grato a Deus, porque no nosso ministério, o Marcelo é prova disso, às vezes acontece de uma movimentação dos pastores. É até saudável, eu diria, em alguns casos. Porque a gente tem umas 9, 10 igrejas, então às vezes movimentar, você agora vai para lá, ou vai para cá, ou vem para cá, vai para lá e tal. Mas Deus, especificamente conosco, eu e Lídia, disse, cara, vocês vão entrar na Flórida e lá vão ficar. E estamos aqui todo esse tempo, e eu e Lídia somos eternamente gratos a Deus por isso. Amamos estar aqui, amamos. E o nosso objetivo, deixa eu pôr a pergunta aqui, se vocês não sabem, põe aqui para mim, por favor. Vocês precisam saber qual é o meu, da Lídia, e creio que de todos os obreiros, diáconos e membros dessa igreja, qual é esse objetivo? É esse aqui, ó. Que você goste de pertencer a esta igreja. Então, hoje quando a Jerusa entrou e me abraçou e falou que gosta dessa igreja, é isso que eu queria mais ouvir. E eu tenho, assim, visto cada vez mais a importância da igreja. Aí não estou falando só de Flórida, estou falando da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, para os dias de hoje.
Então, e o que ele tem feito especificamente aqui na Flórida, porque não é obra minha, se eu achar que isso é obra minha, estou lascado. Isso tudo é pela graça, é pelo amor e pela bondade de Deus. Então, ver uma Lília aqui me enche de alegria, ver o Roberto e a mim, o Caribia, me enche de alegria. Estou citando esses nomes porque são os mais novos que surgiram, ver a Fernanda e o Jairo lá atrás, ver a Amélia lá atrás, ver a Emily, cadê a Emily? A Emily com a Camila lá atrás. Então, são pessoas que Deus foi trazendo, foi agregando. Hoje temos a Viviana aqui, temos a Elizabeth aqui, que esperamos que permaneçam. Então, isso me dá força e me dá alegria para vir todos os domingos aqui, de poder encontrar com vocês. Então, esse é, de fato, o nosso objetivo, o meu objetivo, com certeza, mas creio também que é o objetivo dessa igreja. Porque nós estamos vivendo um tempo hoje onde muitas pessoas dizem assim, eu já ouvi isso algumas vezes até, ah não, eu tenho Jesus, eu acredito em Jesus, eu faço meu devocional, mas poxa, igreja não preciso. E às vezes tem alguns motivos para isso, foram machucados, foram ofendidos, tiveram feridas, ou simplesmente também alguma preguiça espiritual, o cobertor está gostoso, o friozinho, o travesseiro, às vezes a gente compete com o travesseiro, o que eu posso fazer? Mas eu preciso deixar claro desde já que a palavra de Deus deixa isso muito claro e nós vamos ver que a igreja não é uma opção, mas é uma necessidade vital para o cristão. Quem concorda com isso? Amém, tá vendo? Por isso que eu gosto de vocês. É uma necessidade, para mim é uma necessidade. Se eu ficar sem igreja, eu fico atrapalhado, e não é pouco. Então, se tivermos situações, ou por enfermidade, ou por estar fora, mas aquilo é algo que me faz falta. Então, eu gosto dessa frase do Rick Warren, acho que muitos devem conhecer o Rick Warren, um dos pastores que tem um dos livros mais vendidos da história, né, Uma Vida com Propósito. Ele fala isso aqui, e é verdade, quer dizer, eu não preciso de uma igreja, é um absurdo, eu não posso amar a Cristo, como é que eu digo? Não, eu amo esse Cristo, eu amo Jesus, e não o seu corpo, que é o quê? A igreja. E eu amar o rei e não o seu reino, amar o pai e não a sua família. Né? O Marcelinho já deu esse exemplo várias vezes, é que nem me convidar para uma festa e falar assim, João, beleza, você é muito bem-vindo, pode vir, tá, mas aquela tua mulher, a Lídia, dá um jeitinho de deixar ela em casa? Você acha que eu vou? Não vou, cara, não vou. Não tem como ir num negócio desse. Então, é um absurdo dizer, sou cristão, amo a Cristo. Ah, não, mas a igreja dele, não. Porque também, você sabe o que acontece? Às vezes a pessoa acha que a igreja é o céu, é a perfeição. E eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que a igreja não é o céu? Porque você está nela. Desculpa falar, eu também estou nela. E é por isso que não dá para achar que é o céu. Né? Nós somos um grupo de pecadores salvos pela graça, alimentados, confortados, redimidos, corrigidos, tudo pelo amor de Deus. Agora, achar que você vai achar uma igreja perfeita, nossa, aquela igreja maravilhosa, perfeita. Não, isso daí é lá no céu mesmo, no céu é de verdade. Aqui no início da nossa conversão, a Lídia tinha e ainda tem uma grande amiga, a maior amiga da Lídia, aí, de mais de 40 e poucos anos. E bem no início a gente estava com essa empolgação, né? Porque era tudo novo e tal. Pô, que legal, esse pessoal gosta da gente, né? A gente chega, abraça, nem nos conhece, acho que é tudo louco. Mas tá bom, tá valendo e tal. E a gente estava nessa pegada, assim, de achar tudo novo, mas tudo lindo. E essa amiga de vez em quando falava assim, Lídia, a igreja é lixa, hein? A igreja é lixa. A Lídia parava, olhava para mim, ô João, que história é essa de igreja é lixa? Eu disse, já se viu isso? Para mim está uma delícia, isso até que é maravilhoso. De fato é maravilhoso. Mas é lixa no bom sentido, de fazermos cada vez melhores. Então, é na igreja que muitas vezes nós somos corrigidos em amor. É na igreja que passamos por situações. Eu tive uma, hoje estamos cheios de história, né? Já vou parar. Mas eu tive uma que eu já fui muito mais orgulhoso do que sou hoje. Duas coisas
colaboraram para não ser mais tão orgulhoso como eu era, que é um defeito, né? Orgulho não é qualidade, coisa nenhuma. Uma delas é o convívio com a Lídia me ajudou muito a diminuir esse orgulho, e a outra, é claro, que o convívio com a palavra de Deus. Mas eu tive logo no início, assim, acho que eu tinha 1 ano de convertido, ia ter uma festa, uma grande festa que a gente fazia, ainda fazemos, mas mudou um pouco o formato, que era a festa dos tabernáculos. Os que são da antiga lembram dessas festas que a gente fazia, bem grande e tudo. E entre algumas coisas tinha que fazer uma gravação das pessoas importantes que não estariam presentes na festa e que passaria no vídeo. E eu me ofereci para fazer. Eu sabia um pouco, tinha o equipamento e tal, falei, isso não deve ser muito difícil. E fiz, achando, né, que tinha feito uma coisa bacana tal, e levei para a pessoa que, vamos dizer assim, era o encarregado de juntar as peças e tal. Ele já era um senhor. Eu depois, quer dizer, eu já desconfiava, mas depois fiquei com a certeza que ele não ia com a minha cara, porque ele viu um pouquinho e falou, isso está um lixo. Eu parei, falei, João do céu, essa é a lixa. Eu lembrei, essa é a lixa. O que você vai fazer agora, João? Porque o velho João, nossa, mas aí já ia bater na mesa, lixo escambau. Que história é essa de... Nunca me esqueci, tem 24 anos isso. É disso que estamos falando. Então é aqui que Deus permite que às vezes a gente passe por situações ou coisas que você fala, meu, por que eu estou passando por isso? Tem um propósito, tem um propósito. Então nós precisamos... A importância da igreja é porque o próprio Cristo diz isso nos evangelhos, que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, quem que edifica? Quem é dono disso daqui? Não sou eu, não é o pastor Chore, não é o pastor Marcelinho, é o próprio Cristo que edificou isso aqui. Agora, ele edificou o templo, ele edificou essas paredes? É claro que não, ele edifica o corpo. O corpo. Então a igreja não é um prédio, a igreja não é um evento, a igreja não é uma organização, ela é o corpo de Cristo, é a família de Deus. Olha a importância disso. É o templo do Espírito Santo, é onde ele habita, e principalmente é a coluna da verdade deste mundo. Então, acho que a Cris Poli falou alguma coisa sobre a importância da palavra, e é isso. A igreja ela tem que ser e sempre será coluna da verdade. Se você precisa saber qual é a verdade com relação a qualquer coisa na sua vida, é aqui, ó. Por isso que é muito legal participar, os pais que têm filhos pequenos do ventre até 10 anos, mais ou menos, é isso? Mais ou menos? Vai lá. Lídia, eu estou pensando até de fazer como avô, vamos? Você também pensou, Lídia? Ah, então vamos lá. Bota avô, pode ir? Ah, deve, está querendo vender inscrição, né? Olha como abre o leque logo dos participantes, né? Tá bom, mas... Oi? Bisavô, vamos. Não, estou longe desse aí. Bisavô ainda não, mas como avô acho que é legal a gente fazer. Vamos lá fazer. Então, é isso. E é muito, muito lindo como Deus tipifica a igreja. Ele não diz realmente que é uma organização, não, ele diz que é um corpo, é um corpo. Nós somos membros uns dos outros. A Bíblia usa essa figura poderosa que é para descrever a igreja, ou seja, corpo, sendo que Cristo é a cabeça. E aí depois desce. Romanos, eu acho que eu pus esse texto, diz o que em Romanos? Ah, não, esse daí. Esse também é o meu pedido direto, mas direto. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Olha, se eu falar para vocês que em algum domingo eu e Lídia viemos para cá tristes, chateados, ter que ir para a igreja, eu estaria mentindo. Diante de Deus. Diante de Deus. É por isso que eu sou muito, muito agradecido a Deus, porque é obra dele. Não é merecimento meu. Vocês colaboram com isso, eu não vou dizer que não, mas é dele por essa alegria, e isso é o que eu peço também, que vocês também sintam essa alegria,
de saber que estão vindo para a casa de Deus. Fernanda sente, você não sente, Fernanda? Eu percebo isso. É notório. Não estou dizendo que é só ela, não. A Bia também tenho certeza que sente. O Robertão aqui também sente. Então, esse é o nosso pedido a Deus também, todo domingo, que vocês venham para a casa do Senhor com alegria. E não, obrigado, tem que ver aquele pastor chatinho, gordinho lá, que fica me mandando post, não sei mais o quê. Amélia, olha que sorriso mais lindo dessa Amélia. Meu Deus do céu, como é que eu não posso gostar disso aqui? Então, meus queridos, é isso. Assim como, agora sim, vamos pôr aqui o texto de Romanos. Olha o que Romanos diz. Assim como num só corpo temos muitos membros, ouvidinho, narizinho, que nem a gente faz com os netinhos. O que é isso aqui? Nariz. O que é isso aqui? Orelha. Já sabem, já sabem. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Graças a Deus por isso. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Cada um tem uma função aqui, né? Vocês já devem ter ouviram, nós temos um grupo de obreiros, temos um grupo de diáconos e temos um grupo de pastores. Aí vocês podem pensar, o que obreiro faz? E o que eu preciso, se você sente no coração desejo de um dia ser obreiro, o que eu preciso fazer para ser um obreiro? Primeiro, existe um estudo bíblico que nós chamamos ainda de curso de obreiros. Durante muito tempo foi presencial. Eu tive a alegria, o Marcelo também, de darmos aula nesse curso de obreiro, era muito legal. Tivemos esse curso de obreiro aqui na Flórida, voltando bem lá para trás, antes da pandemia. Esse curso, quando eu era presencial, 2 anos de duração, 1 aula por semana. O que você aprende nesse curso? Você aprende todos os livros da Bíblia, todos, de capa a capa. Claro que não com profundidade, porque não daria tempo, é 1 aula só que a gente faz por semana. E depois, diversas doutrinas importantes, que a gente convive com elas. Então, arrependimento, perdão, e por aí vai. Então, não dá para ser um obreiro aqui, nesta nosso ministério, que não tenha feito o curso. Bom, então eu fiz e já vira obreiro? Não, você fez, aí nós temos que sentir que você tem o chamado para. Você quer, porque às vezes você fez para conhecer a palavra, ótimo, bênção, mas não tem o chamado. E aí esperamos até que você fala, e aí o que acontece na grande maioria das vezes? A pessoa ela já é obreira, mesmo sem ter o título. Por que eu estou querendo dizer com isso? Ela já está ajudando. Então ela ajuda na portaria, ela ajuda na arrumação, ela ajuda trazendo água para baixo, levando água para cima. Ela começa a servir na igreja. Não tem o título, mas já está servindo. Vem nos grupos de oração, e aqui nós temos já diversos casos assim. Então, tem uma hora que é simplesmente confirmar o chamado daquela pessoa. Ela vira obreira e passa a servir. E aí, num outro grau, um pouco mais avançado, e um número menor, isso em todas as igrejas, tem o diaconato, que vai fazer o quê? Servir também. Aí depois de um tempo, se você tem um chamado, você vira pastor, e o que o pastor vai fazer? Servir também. Então, no fundo, o obreiro, o diácono e o pastor servem. É isso que a gente está aqui. E serve o quê? Esse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Eu já falei isso e me sinto difícil isso, hein? Privilegiado, por servir a Deus. É o que mais me alegra. Nós temos um trabalho secular, a maioria sabe, mas nada se compara ao prazer e à alegria e à satisfação de estar aqui com vocês. Nada mesmo. Então, eu me sinto privilegiado de poder servir ao Senhor. Porque, lembrando, como corpo que nós somos, ou seja, um dedinho isolado não serve para muita coisa, um olho sozinho também não vai enxergar. Da mesma forma que um cristão isolado, ele enfraquece. Então, é exatamente nos momentos difíceis da vida, e eu já passei por vários, é que você tem que vir para a igreja. Por que você não veio domingo passado? Sabe, eu estava triste, eu estava isso, estava aquilo outro e tal. Mas é nessas horas. Porque é aqui que nós somos alimentados, somos
sabe, encorajados, somos, poxa, isso aqui me faz um bem, mas tão grande, que eu nem cogito da possibilidade de não vir. Efésios também fala o quê? Paulo explica um pouco sobre os dons, alguns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastores e mestres. Esses dons, eles foram dados com um propósito, para aperfeiçoamento de todos nós, como corpo, como família, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem uma função. E gravem isso, quando faltamos, o corpo sofre. O corpo sofre, eu sinto falta. Já falei isso e volto a falar. Parece coisa de doido de quem não tem o que fazer. Quase invariavelmente, todo almoço, principalmente em casa, quando a gente come fora, não. Termina o almoço e fala assim, você viu o Pércio hoje? Ah, o Pércio foi. Não, o Pércio foi, sim. Não. A Sandra foi? Sandra foi. E a Patrícia? A Patrícia também foi. O Richard de novo, foi de novo. Coisa de doido, não é? Mas é assim, o que eu posso fazer? É porque é família. Então é mais ou menos que você chama teus filhos todos e um ou dois faltam. Você vai comentar, pô, não veio, fulano não veio, ciclano não veio, a nora não veio, faltou um neto. A gente sente falta, é a mesma coisa. Então, quando faltamos, quem sofre? Nós sofremos, o corpo sofre. E principalmente se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, e você não está pondo em uso isso. Pensa nisso. Se Deus te deu alguma coisa, e eu tenho certeza que deu. Falamos que ela é a baluarte da verdade. Onde está isso? Está aqui, ó, 1 Timóteo. Paulo deixa isso muito, muito claro, porque principalmente no mundo que estamos vivendo hoje, cheio de mentiras, cheio de fake news espirituais, cheio de doutrinas falsas, a igreja local, quando vocês escutarem esse termo igreja local, é isso aqui, nós somos igreja local. Eu sou pastor de uma igreja local. Tem pastores que comandam ministérios gigantescos, que aí é uma outra coisa. Nós não, isso aqui a gente chama de igreja local. Então, a igreja local, ela tem que pregar a verdade, como a Cris Poli já falou. Ou seja, para que saibas como convém portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha que responsa que a gente tem, meu. Saber que estou indo para a igreja do Deus vivo. Então, tem um comportamento aqui dentro também, tem uma reverência aqui dentro, porque ele está aqui. Né? Eu já comentei isso algumas vezes com vocês em amor. Vocês melhoraram, tem que reconhecer e elogiar. A gente tem que fazer isso a gente critica no particular, mas elogia em público. Todos os coaches falam isso, mas em parte é verdade, né, Paulo? Já ouviu isso, Paulo, na empresa? Então eu preciso elogiar que vocês melhoraram muito com relação a horários. Meus parabéns, viu? Porque eu já perguntei para vocês algumas vezes, vocês acreditam que Deus está aqui? Sim, pastor, tá, eu acredito, por isso que eu venho, mas aí eu pergunto, desde que horas? Porque se você chegou 10h15, ele estava te esperando. Não te incomoda, não, chegar tarde, depois do chefão? Eu acho que é para incomodar, sim. Então dá uma pensadinha nisso, apesar que melhoraram, mas não chega depois dele, não. Ele já estava aqui às 10 horas, com certeza. Então vamos lá, voltando. Baluarte da verdade, é aqui. E cada vez mais nós precisamos disso, muito, desesperadamente dessa verdade. E ela está aqui. E qual é o papel? Nós já vamos falar disso. Qual é o papel da igreja? É ministrar essa verdade. Essa verdade ela precisa ser ministrada. Outro ponto importante ainda sobre a igreja como corpo, ela é amada por Cristo. Uau! Saber que Cristo nos ama como igreja, além de nos amar como indivíduo, mas Ele ama como igreja. Efésios 5:25 diz isso. Olha lá. Maridos, opa, quem é marido aí? Deixa eu ver. Casaram, hein? Finalmente, desencalharam, caramba, meu. Ainda tem alguns aí para casar. Deixa eu ver, marido para casar tem poucos agora, hein? A maioria é casado aqui já. Só o Pedro lá atrás, que é novo ainda. Samuel, você tomou um susto, hein, Samuel?
Fica tranquilo, vai chegar a sua hora também. André também aqui na frente. Brando tá bem encaminhado. Né, Brando? Tá bem encaminhado? Tá, eu vou. Richard, tem plano para casar, Richard? Por hora não. Oh, ainda mais, da Dona Eres mesmo, Equator não. É? Verdade. Tudo bajo controle? Que bueno. Que Deus te bendiga. Que pastor legal, né? Fala com a língua dos caras, é uma farra. Né? Uma vez tive que fazer o casamento da filha da Angélica, casou com um chileno. Então eu fazia meio a meio, lembra? Colombiano. Fazia metade em português, metade em espanhol, por causa dos parentes dela. Ah, tem um Roilder aqui também, cubano. Roilder, viva, hein? Bom, vamos voltar. Que coisa louca é essa? Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por ela quem? Pela igreja. Veja a importância disso. Porque eu sei que você gosta de saber que Deus te ama. E de fato te ama. Que Jesus te ama. E de fato te ama. Tanto que morreu na cruz por você. Mas ele vai vir buscar quem? A noiva. Ele não disse que vem buscar a Lídia. Desculpa, você não fica chateado. Amém. Porque eu peguei você, porque se eu pego alguma outra, depois, nossa, vira a cara para mim. A palavra é clara. Não está escrito na Bíblia que Jesus vem buscar, ele vem buscar a noiva. A noiva quem é? Somos nós. Somos nós. Então, queira ser a noiva de Deus. Que ele está preparada, como tem lá a parábola das 10 virgens. Temos que estar preparados. Nós não sabemos exatamente o dia, não temos ideia de quando ele vem. E aqui esse texto acho que vale até a leitura, Efésios 5, 25, vou ler um pouquinho mais sobre o que diz esse texto. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E qual foi o propósito dessa entrega que Cristo fez pela igreja, por nós? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante o quê? A palavra. E continua, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Sabe quando que a gente vai estar caminhando para esses adjetivos aqui, vamos assim colocar? Ou seja, gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável? Quanto mais nós estivermos juntos como estamos agora. É dessa maneira que a gente se transforma numa igreja gloriosa, dessa maneira que a gente se transforma numa igreja santa, inculpável, ouvindo a palavra, louvando a Deus, encontrando um irmão, orando junto com ele, recebendo oração. Esse é o processo, não tem outro. Não é ficando em casa que você vai ser santo e inculpável. Não é ficando em casa que você vai ser glorioso ou gloriosa. Não, é participando, é vindo para a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Jesus não ama apenas indivíduos, ele ama o seu povo reunido. Eu não tenho dúvida de que hoje ele está olhando e falou, o pessoal da Flórida está lá de novo, que legal, meu. Hoje então mandei mais 2 pessoas novas para lá. Que bárbaro que é isso, meu. Agora, já que eu falei um pouco sobre o que é a igreja como corpo de Cristo, de uma maneira, vamos dizer assim, universal, genérica e tudo mais, mas agora eu queria entrar um pouquinho, já que o desafio, como eu pus no início, né, vou até pegar aqui direitinho a frase de novo, o início, que você goste de pertencer a essa família, a esse corpo. Então eu preciso agora falar um pouquinho com vocês sobre a igreja que queremos ser. Se eu pudesse escolher algo para a Flórida, João, o que você gostaria que a Flórida fosse? Não que ela não é, ela, em parte ela já é, eu diria, muita coisa ela já é. Agora, claro que temos avanços ainda para conquistar.
particularmente esse ano, ou desde o ano passado, eu estou muito feliz e agradecido a Deus, porque eram planos que nós tínhamos de fazer encontro com os homens, mas não rolava, de fazer encontro com os jovens, mas não rolava, de fazer encontro com as mulheres, mas não rolava. E graças a Deus, Deus abriu e encontro com os homens já passou de 1 ano que a gente tem. E pergunta para eles aí, que apesar que eles não vão falar nada, porque não podem, mas tem sido bênção. Tem sido. Gosta, Milka, de vir? Tem sido bênção. Aí depois veio o culto dos jovens também, bênção. Aí vieram a pizza das virtuosas, é isso? Nossa. Nós somos hombridade. E elas são virtuosíssimas, eu diria. E já ouvi falar que junho... Cadê a Kátia e a Roberta? Você está aí. É junho? Pode falar você. O que vai acontecer em junho, Kátia? Levanta, fica em pé e fala bem alto. Encontro dos casados. Muito bem. Olha, não para. Isso é igreja. Isso é corpo. Faz coisa na tua casa e me convida. Você vai ver que eu vou. Eu vou. Aí a gente faz coisa aqui, você não vem? Não, se você me chamar na tua casa, eu vou. Pode ser pizza, café, o que for. Eu vou, eu e Lídia vamos. Então nós estamos fazendo coisa aqui, estamos convidando vocês também para vir. Também para vir. Então é junho, né? Junho. Vamos lá. Então que igreja que nós aqui, eu, Marcelinho, Tainá, Lídia e todos os demais queremos ser? O primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, está em Atos, quando diz assim, que todos se dedicavam, como? De coração, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Essa é a igreja que nós queremos ser. É ter essa dedicação. Ensino, por isso que temos aí estudo bíblico, seminário e outras coisas mais. Comunhão, partir do pão e a oração. Ou seja, uma igreja fiel à palavra de Deus. É isso. Porque isso que está escrito aí está no livro de Atos. Então não é o que o João quer. Não, é o que a Bíblia diz que nós temos que ser como igreja. Dedicado a cada ponto desse aí. E se não estamos sendo, nós não estamos sendo uma igreja de verdade. E o meu maior desejo é sermos de fato uma igreja de verdade. Porque onde não há compromisso com a verdade, não existe igreja. Se não há compromisso com a verdade, não existe igreja. E a palavra de Deus, falando, deixa eu ver se eu pus aqui, uma igreja fiel à palavra de Deus. E esta é o motivo de que, porque há 8 anos ou mais, mais, né? Essa aqui é de que? Você viu por que essa? Teu marido está aqui, ó. Aí do lado, ó. Perto de 9 ou 10 anos, a gente tem lido a palavra de Deus juntos. A Bíblia toda, de capa a capa, como estamos lendo agora, eu creio que vai ser a 6ª ou 7ª vez. Fora isso, tivemos vários planos de leitura. Lia Provérbios com Salmos, lia Novo Testamento e por aí vai. E por que disso? Porque nós sabemos que é ela que nos encoraja, que é ela que nos corrige, que é através dela que somos salvos também, porque ali nós sabemos e conhecemos o caráter de Deus. Então, eu sei o quão pecador eu sou lendo a palavra. Não é achando, não é ouvindo de alguém, não, é lendo a palavra, eu sei o quão pecador eu sou e quão eu preciso da graça de Deus. Então nós vamos continuar lendo essa palavra até lá em cima, nós não vamos parar. Nós estamos fazendo essa leitura, terminamos, por incrível que pareça, terminamos os 4 evangelhos, estamos entrando em Atos, estamos terminando o Pentateuco praticamente, já estamos no final de Deuteronômio. A coisa vai. E aquilo vai entrando, comigo já aconteceu diversas vezes isso, de ler algo e falar, eu não lembrava disso. Às vezes até comento com a Lídia, não lembrava disso.
E são 20 anos lendo, de capa a capa 7 vezes, e mesmo assim tem coisas que às vezes ou você não lembra, ou passou despercebido, e naquele exato momento Deus fala assim, João, eu preciso que você entenda isso hoje, agora, tá aí, ó. Então, essa é a palavra de Deus, contém a mente de Deus, a nossa situação, o caminho da salvação e o destino dos pecadores. É ruim falar sobre isso? É meio desagradável falar sobre isso, mas é uma verdade. A gente já pregou aqui sobre o rico e o Lázaro. Não tem 3 caminhos. Tem muita gente que acha que tem uma terceira via. Não deu certo aqui, mas dá um pulo lá, pega um atalho, volta de novo. Não tem. Não tem. A palavra de Deus diz que depois da morte vem o juízo. Então, eu não posso esconder isso de ninguém, porque eu vou ser cobrado. Então, falar que não é isso, que tem uma chance, não, eu estaria mentindo. Então, essa é a importância. E ler nos torna sábios, crer nela nós somos salvos, e praticar nós somos santos, mas santos no bom sentido. Não é santo, um santarrão com uma auréola aqui na cabeça. Não, santo de ter uma justiça santa, ter um coração aberto, ter um olhar para o próximo, ter um perdão com pressa. Há pouco tempo falei isso para um grupo interessante de pessoas, que o perdão tem pressa. Um dos melhores exemplos que a gente vê isso na Bíblia, para mim, é a solução de conflitos entre Esaú e Jacó. Se você pensa que você tem problema com o teu cunhado, eu vou te dizer, é pouco. Apesar que eu sei que você tem. Mas é pouco, porque problema sério tinha esses 2 irmãos. Porque Jacó era um trapaceiro. Foi trapaceiro durante muito tempo. Roubou o irmão 2 vezes. Primeiro na primogenitura e depois na bênção final. Que o pai Isaac estava à beira da morte, o cara arma lá e rouba a bênção do irmão. Quer dizer, você dá golpe nos outros, vai lá, mas você dá golpe no teu irmão de sangue, precisa ser ruim mesmo, meu. Precisa ser muito ruim. Mas lendo o texto lá, que não é o caso hoje, mas me veio à mente aqui da importância disso, porque lá a gente vai ver em Gênesis 33, que por ele, Jacó, ter tido o encontro com Deus, que lutou com Deus, né, lutou com um homem que tipifica Deus, ali ele é transformado, Jacó. E por que ele é transformado ali? Porque o anjo pergunta para ele assim, qual é o seu nome? Como você se chama? E ele foi obrigado a dizer, eu sou o usurpador. Eu sou o pilantra. Eu sou um 171. Eu sou o bandido. Porque esse era o significado do nome dele. Então, ao falar isso e ao falar toda a história dele, ele naquele momento ele é transformado a ponto de mudar até o nome dele, de Jacó para Israel. E aí, nesse ponto, ele busca o irmão para reconciliar. Alguém que há anos tinha jurado de morte. Há anos, em função de uma bênção maluca que o pai Isaac deu, a palavra de Deus declara, ficou com ódio do seu irmão e já jurou de morte o irmão. Bom, beleza, chegou onde eu queria. Esses 2, em algum momento, se encontram, e tem 2 cenas só que eu vou destacar. A primeira é a postura de Jacó. Se prostra diante do irmão. Então, meus queridos, perdão é prostrar-se. Não existe perdão sem se você se prostrar, se humilhar. Não, mas a culpa não é minha, o que ele também fez, ele queria me matar. Não. Se prostrou 7 vezes diante do irmão. E o que o irmão faz? Corre em direção a ele, o abraça e o beija. Coisa mais linda. Agora, como é que eu sei de tudo isso? Lendo. Lendo. Meditando. Incorporando. Porque nós já falamos disso diversas vezes, de como José é um dos caras que mais perdoou na Bíblia. Né? Perdoou 3 vezes. Perdoou a mulher de Potifar, perdoou o copeiro, perdoou os irmãos. Agora, por que ele perdoou? Porque ele estava presente. O texto diz,
Ele estava presente e ele também se prostrou. Ele estava presente quando os dois irmãos foi restituída a relação dos dois irmãos. Então, ele viu aquilo. Então, quando foi a vez dele lá para frente, ele falou assim, peraí, eu vi o meu pai com meu tio se reconciliando. Falou para os irmãos, aqui não morre ninguém. Porque o mal que vocês achavam que havia feito para mim, Deus se transformou em bênção. Um dos textos mais lindos também do livro de Gênesis. Por o fato dele ver que o pai e o tio se reconciliaram. Aquilo gravou, aquilo entrou, porque o perdão é um exemplo que marca, que contagia. Então, que os nossos filhos possam ver isso. Que os nossos filhos possam encontrar em nós pessoas que sabem resolver conflitos, que sabem perdoar. Nós temos que dar esse exemplo aos nossos filhos, porque se eles não verem isso em você e em mim, que eu tenho a capacidade de solucionar conflito, que eu tenho a capacidade de perdoar, eles, quando forem necessários, não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Então, a Bíblia contém a luz para nos orientar, alimento para nos fortalecer e consolo para nos animar. Quantas e quantas vezes já abri a palavra de Deus e estava num momento meio ruim, e aquilo me traz um ânimo, me traz uma esperança, traz um consolo, que eu e Lídia falamos, vamos tomar posse disso aqui. Vamos tomar posse disso aqui e guardar e tal. Então, que mais que a gente quer para a Flórida? Isso aqui, ó. Isso aqui já falei, onde não há compromisso com a verdade, não há igreja. Então, o primeiro é uma igreja fiel à palavra de Deus. Agora, para ser uma igreja fiel à palavra de Deus, ela tem que ser uma igreja comprometida com a oração. Quem vem de sábado, fica em pé para mim, por favor. Sábado para orar. Pode ficar. Fernanda, pode ficar. Fábio, pode ficar. Spalum, pode ficar. Kat, Débora, Dineia, Karina está lá em cima, mas pode ficar. Você pode achar que não é um grupo... Ah, Emily lá, você ficou em pé. Tá, Cidinha, Patrícia, está até se esticando. Carmo. A cada 15 dias... Cadê o Sandro? Ah, o Sandro subiu, mas também... Ah, está ali, é. A Cidinha ficou lá e você aqui, por isso que eu estava... Vai ter, esse sábado vai ter. Isso, vai ter. A cada 15 dias, esse grupo está aqui na igreja. Às 11 horas. Das 11 ao meio-dia. Por amor à obra, por amor ao corpo, por amor a vocês. A cada 15 dias, há diversos anos. Eu sou muito grato a todos vocês. Podem sentar, por favor. Porque isso é uma igreja comprometida com a oração. Fora esse grupo, nós temos um outro grupo também, que todo domingo, 9h15, né, Rodrigo, que vocês começam? 9. Ih, ó, acordam cedo. Às 9 horas se reúnem aqui e intercedem pelo culto. E ai de nós se não tivéssemos esse grupo de intercessão. Fica em pé, Rodrigo. E o Jorge também. Lloyd também. Patrícia também. A Cidinha também. Tem mais gente, né, Rodrigo? Ah, o Dinei está aí, a Karina está aí. Então, o culto acontece, parece que não, mas por causa dessa intercessão que existe antes do culto. Muito obrigado também. Isso é uma igreja comprometida com a oração. Temos o grupo de intercessão, né, no WhatsApp, que a Emily entrou, que a Fernanda entrou. Esse grupo eu não sei quantas pessoas tem, acho que é enorme. É bem grande, né? Então, é isso. Se você, ouvindo isso, sentiu, cara, quero participar, é bem-vindo. Pode vir de sábado, pode vir no domingo às 9, ou pode entrar num grupo de intercessão pelo WhatsApp. É isso. Porque o texto também está em Atos 1,14. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Ou seja, a própria mãe dele, Maria, estava, os irmãos estavam. Por quê? Porque era a oração que concedia poder à igreja. Por que os mancos, os surdos, os coxos eram curados? Por causa da oração. Por que as viagens missionárias de Paulo davam certo? Por causa da oração. Por que Paulo foi liberto da prisão? Por causa da oração. É isso. Então a oração tem muito poder.
abre portas para o Evangelho. Então, eu creio que é a oração que fez com que essas nossas queridas virasse praxe o bazar também não, mas o chá, tanto que hoje tem pessoas aqui que vieram no chá, estão aqui, já no passado também vieram no chá, estão aqui. É o poder que há, porque há oração no chá. Não é só bater o copinho e tomar um chazinho, comer o pão de queijo, não, tem oração, tem louvor, tem tudo isso. Então essa é a igreja que nós queremos ser, comprometidas com a oração. Agora, o que mais que a gente quer e luta diariamente para que a Flórida seja uma igreja onde reina o amor e a comunhão? Concorda, Maria Cristina? Que bom ver você fazendo assim com a cabeça. Obrigado. Mas para isso, eu preciso de todos vocês. Eu, Lídia e Marcelinho não damos conta, não. Então, para nós sermos de fato uma igreja de amor, é através da vida de cada um de vocês aqui. E me alegro de ouvir esse testemunho da Maria Cristina, filha da Jerusa. Os que criam se reuniam num só lugar, isso está em Atos também, reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair vendendo coisas e distribuindo coisas, mas o que eu sei é que esta igreja tem amor aqui. Já vi diversas vezes pessoas sendo ajudadas quando em necessidade por vocês. Várias vezes. E é obrigatório? Não. Isso nasce de dentro. Isso é o amor que tem que ter numa igreja, porque se não tiver amor numa igreja, isso não é Cristo. E Ele habita aqui. Então a igreja é a maior, eu não tenho dúvida disso, é a maior esperança do mundo. Numa sociedade que nós estamos vivendo hoje, ferida, quebrada pelo pecado, o corpo de Cristo é o lugar de refúgio. Eu tenho que chegar, vocês têm que chegar aqui e falar, uau, estou na casa do Pai. Se sentir acolhidos por nós através do amor do Pai, através do consolo do Pai, através do cuidado, da fidelidade. O corpo de Cristo é lugar de refúgio e restauração para todos aqueles que estão precisando. Eu já tive várias situações de vir quebrado para cá ou para outra igreja que a gente, do ministério, mas quebrado. E aí a gente chegava, era um abraço que eu recebia, eu falava, eu sei lá como é que esse pessoal pode nos amar, mal conheço essa turma, mas aquilo me fazia um bem, mas um bem que eu falava, Lídia, é aqui que a gente tem que ficar. Era tudo novo para nós, mas eu percebia que era verdadeiro, que era sincero, o desejar o bem, senta aqui, vem e tal. Tanto que não saímos nunca mais. Então é restauração para aqueles que se arrependem e creiam no Senhor Jesus. Nós temos que ser, escuta isso e grave, nós temos que ser a resposta para este mundo caído. Você tem dúvida que esse mundo está caído? Gostaria de dizer outra coisa, mas não é. Está caído. Então nós temos como igreja ser a resposta para isso. Que mais? Que outra qualidade eu quero que a Flórida tenha? Ah, que gostoso que é o louvor aqui nessa igreja. Pode não ser tipo Hillsong da vida. Eu nem queria Hillsong. Eu quero o Fábio, o Sandro, a turma aqui, o Brando, as meninas no back, mas com entusiasmo. Com entusiasmo. Se você ainda não entrou nesse entusiasmo, peça a Deus para você entrar. Peça a Deus para você entrar. Vou dar um testemunho meu. Ixi, pior que grava, né, meu? Como faz? Oh, vamos lá, vai. No começo, não gostava muito do louvor, não. Lá atrás, 25 anos atrás. Então, o que eu fazia? Eu empurrava um pouquinho, calculava, a palavra ainda não começou. E meio que chegava meio perto, sabe? Não? Não, você não, eu sim.
Mas aquilo começou a me pegar, aquele entusiasmo começou a me pegar. Falei, o quê, meu? Perder isso aí? Não, não perco mais. E aí eu não queria nem chegar na hora, eu queria chegar antes. Chegava antes para realmente ouvir, porque o louvor prepara o teu e o meu coração para ouvir a palavra. Nos coloca em sintonia com Deus, para depois ouvir a palavra. Aí tudo faz sentido. Ah, que delícia que é. Então, uma igreja que adora a Deus com entusiasmo. O texto está também em Atos 2,47. Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda, e meu coração o quê? Exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Que delícia que é louvar. Uma salva de palmas ao nosso grupo de louvor. Para você também, viu, Sandro? Muito obrigado a todos vocês, porque o louvor, para mim, é uma peça extremamente chave. E é o que traz entusiasmo na igreja. Agora, com tudo isso, você e eu também queremos que essa igreja cresça. E graças a Deus, Deus tem acrescentado isso. Porque às vezes a gente escuta uns papos assim, você fala assim, ah, e aí, como é que está lá na igreja, a tua, tal? Ah, pastor, uma bênção, viu? Ah, cresceu. Não, a gente está com 25 pessoas, mas é tão gostosinho. Não tem nada contra 25 pessoas. Mas só para a gente pensar e não esquecer. Tem um livro na Bíblia chamado, sabe como? Números. Seja Deus dá bola para números. Deus manda contar, faz o censo lá. E é Ele que acrescenta. Né? A gente sabe disso. A palavra é Ele que acrescenta. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ele vai acrescentar quando ele se sentir bem com aquilo que está vendo, que está acontecendo lá. Então, nós temos que almejar crescimento, sim. Então, essas cadeiras que ainda estão vazias, nós temos que profetizar que elas estarão cheias, porque são histórias transformadas. Como a minha está sendo transformada. Pode profetizar. Não é só, que legal, a Flórida está lotada. Não, que legal, a Flórida está com histórias novas. Vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas. E isso tem que impactar o teu e o meu coração. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A obra é dele, claro que é. Eu não tenho capacidade de convencer nada e ninguém. Mas ele faz quando ele encontra algo fértil, algo que alguém trabalhou. Né? É aquilo que a gente fala. Deus, eu creio nisso. Deus, ele abre a janela lá do alto trono todos os dias. Olha assim, fala, nossa, deixa eu ver quem que eu pego hoje. Porque é ele que pega, né? João diz isso, Cristo diz isso. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é claro. Então, se Deus não tocar teu coração e o meu coração, vai ser difícil. Mas aonde ele escolhe para tocar? Por que ele pega aqui e não pega ali? Porque ali alguém orou, ali alguém falou, ali alguém convidou, como a Emily convida, como a Fernanda convida, como a Marcinha convida e outros tantos convidam. Então, no que convida, Deus abre a porta e fala, agora eu trago. E aí dessa forma vem. E é isso que a gente tem que fazer. Então, é desta maneira. E que mais, para meio que finalizar, temos que ser uma igreja centrada em Cristo e cheia do Espírito Santo. Senão, nada disso acontece. Nada disso acontece. Atos também, estou tudo em Atos, porque Atos é o livro que fala da história da igreja, né? Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso, e ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós. Então, a nossa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, eu creio nisso, e centrada em Cristo. Então, que igreja você e eu queremos ser? Uma igreja fiel à palavra de Deus, uma igreja comprometida com a oração, uma igreja onde reina o amor e a comunhão, uma igreja que adora a Deus com entusiasmo, uma igreja que cresce, uma igreja centrada em Cristo e cheia do Espírito. Queridos, a igreja não é perfeita. Mas eu queria deixar um recado para você que está me assistindo pelo vídeo, que não está aqui hoje. E se você não está aqui hoje é porque talvez você esteja distante de Deus. Volte para a igreja.
Deus está te esperando de braços abertos. Assim como fez com o filho pródigo, volte para a igreja. Não fique fora dela. Porque é aqui que os milagres acontecem, porque Ele está presente aqui. Se você já foi mais fiel e não está sendo muito, firme uma aliança hoje. Hoje é dia de ceia. Firme uma aliança dizendo, não falto mais. Quero servir, quero me dedicar a essa igreja. Porque esse é o desejo de Deus para você. Ah, meu Pai, nos ajude a valorizar teu corpo. Esse é meu pedido. Nos ajude a valorizar o teu corpo, hoje e sempre. Fazer dessa igreja realmente um corpo de Cristo, uma noiva santa, imaculada, inculpável. Para tanto nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso eu te louvo, eu te bendigo e agradeço por essas vidas tão queridas que aqui estão hoje. Em nome de Jesus, amém. Viva o Senhor. Aleluia.